Olá, gente querida, bom dia, graça e paz. Pastor Rafael aqui em mais uma devocional do dia e hoje no Salmo de número 90. Tema de hoje, a brevidade da vida humana. Queridos, o significado do Salmo 90 trata do quão breve a vida é. Tanto faz a gente estar aqui hoje como amanhã não. Ele foi escrito por Moisés. O salmista pediu a Deus que abençoasse seu povo em vista da brevidade da vida. No versículo 10, o texto diz: Os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou em havendo vigor a 80. Neste caso, o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. É verdade. Se você já teve a chance de ouvir a sua avó, o seu avô, o seu pai, dependendo da idade que ele tem, talvez você já tenha ouvido da parte deles. Rapaz, como a vida passou rápido. Ontem eu tinha 15 anos. Ele disse que chegar aos 80 anos é canseira e enfado, porque os dias passam rapidamente e nós voamos. O tempo voa. Essa expressão já é antiga, não é? É interessante aqui que o salmista ele começa o salmo falando da eternidade de Deus. Ele demonstra a grandeza de Deus. Moisés começou atribuindo a eternidade a Deus, ou seja, Deus existe. Ele já existia antes de tudo ser criado, pois ele é o eterno criador de todas as coisas. Deus cria o homem e então o vê retornar ao pó. Veja comigo os versos 2, 3 e 4. Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo de eternidade e eternidade, tu és Deus. Tu reduzes o homem ao pó e dizes: tornai filhos dos homens, pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que se foi e como a vigília da noite. O apóstolo Pedro também fala algo semelhante na sua segunda carta, capítulo 3, versículo 8. Ele também vai dizer que nós não devemos esquecer que para o Senhor um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. O tempo não limita como faz conosco. Todos os eventos são igualmente vívidos para Deus. Deus, ele é atemporal. O tempo é o instrumento que usamos para marcar a progressão e a relação dos acontecimentos. Mas a linha do tempo pessoal de Deus não tem fim, enquanto a nossa se estende apenas cerca de 70 ou, em havendo muito vigor, 80 anos. De fato, a vida humana é bastante breve em comparação com a eternidade de Deus. Isso é incomparável. A nossa vida é como uma flor que floresce apenas por um dia. Ela não é apenas breve, mas frágil. O apóstolo Tiago, na sua carta, no capítulo 4, versos 13 e 14, ele também falou sobre esse tema. Ele disse: atendei agora a vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos, e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã, diz Tiago. E ele pergunta: que é a vossa vida? Sois apenas como a neblina, que aparece por instante e logo se dissipa. É como a onda do mar, que aparece e logo se desfaz. A nossa vida é assim. Nós podemos estar aqui hoje e não estar amanhã. E isso é consequência do pecado humano. O Salmo 90, versículo 8 diz: diante de ti puseste as nossas iniquidades, e sob a luz do teu rosto os nossos pecados ocultos. Queridos, é fato que a brevidade da vida é a consequência do pecado, pois Deus nos fez para vivermos eternamente com Ele, adorando a Ele, crescendo e multiplicando, enchendo a terra. Essa foi a ordem. Deus conhece até nossos pecados secretos. Eles não escapam dele. E ele nos julga com morte física por nossos pecados. É interessante que Moisés tenha dito que a vida humana normalmente era de 70 ou 80 anos, porque ele mesmo viveu até os 120 anos. Arão, por exemplo, 123 anos quando morreu. E Josué morreu aos 110 anos. Por que esses homens viveram tanto e hoje a vida é tão breve? É interessante a gente entender aqui o seguinte, que esses homens eram grandes homens de Deus. Suas longas vidas testemunharam a fidelidade de Deus. Billy Graham, por exemplo, morreu aos 99 anos. Sendo nossas vidas comparativamente curtas, devemos então contar os nossos dias. É o que ele diz no versículo 12. Ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. Queridos, aqui o salmista quer dizer que devemos perceber quão poucos são os nossos dias, o nosso tempo.
e devemos buscar a sabedoria que provém dele. Mas o que é ter um coração sábio? Ter um coração sábio é saber discernir os propósitos de Deus para a sua vida. É reconhecer que somos fracos, mortais, cujo futuro é incerto. Então, devemos colocar a nossa vida diante do Senhor. Por isso, Ele nos aconselha a contar os nossos dias, a viver a cada dia na presença do Senhor, aproveitando cada minuto, cada hora, cada dia, cada mês, cada ano na presença dEle. Nos versículos 13 ao 17, o salmista pede a Deus que Ele tenha compaixão do seu povo. No versículo 13 ele diz: volta-te, Senhor, até quando? Tem compaixão dos seus servos. Moisés sabia o quão pecador era o povo. Ele foi o líder que tirou o povo da escravidão do Egito e guiou para a terra prometida, terra de Canaã que mana leite e mel. Moisés sofreu muito como líder, guiando aproximadamente quase 1 milhão de pessoas para a terra prometida. E ele viu o quão o povo era pecador, o quão o povo era idólatra. A vida é curta porque somos pecadores. Todos nós iremos passar pela morte, exceto Enoque e Elias não passaram pela morte. De fato, queridos, a morte é a consequência do pecado. No entanto, Deus estende a sua misericórdia à humanidade. Sua misericórdia nos permite desfrutar a vida da melhor forma possível, glorificando e servindo ao Senhor na sua obra. Como diz o salmista nos versos 16 e 17, aos teus servos apareçam as tuas obras e aos seus filhos a tua glória. Seja sobre nós a graça do Senhor, nosso Deus. Confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. O salmista termina nos exortando a confiarmos no Senhor e a entregarmos a nossa vida a Ele, servindo a Ele em todo o tempo. Pois, diante da brevidade da vida, o que devemos fazer é buscar o Senhor, ter um coração sábio e servi-lo fielmente. Você tem feito isso? Você tem buscado ao Senhor? Como você tem vivido a sua vida? Você é daquele tipo que diz, vamos aproveitar a vida porque não sabemos o dia de amanhã? Ou você é daquela pessoa que diz, vamos gastar a vida servindo a Deus, pois nós não sabemos até quando vamos ter oportunidade de servirmos a Ele e fazermos a obra dEle. Que a segunda opção seja a sua vontade, seja o seu desejo de servir ao Senhor em todo o tempo, de buscar ao Senhor em todo o tempo, pois a gente não sabe o que nos sucederá amanhã. E lembre-se que nos céus, você diante de Cristo, diante de Deus, dará conta das obras de suas mãos. Oremos. Senhor, obrigado pela tua graça, pela tua misericórdia. Obrigado pela tua palavra que sempre nos exorta a mudarmos de vida, a transformarmos a nossa vida e a vivermos conforme a tua vontade. Sabemos que os nossos dias aqui são breves e que isso é fruto do pecado. Mas, Senhor, independente do tempo que o Senhor nos permita viver aqui nesta terra, que vivamos para honrar e glorificar o teu santo nome. Ensina-nos, Senhor, a contar os nossos dias, para que alcancemos um coração sábio. Volta-te, Senhor, a nós. Nos ajuda a confiarmos em Ti e a servirmos ao Senhor em todo o tempo. Que as obras das nossas mãos sejam vistas pelo Senhor e que o Senhor nos ajude a permanecermos firmes enquanto vivemos aqui. Não permitas que desviemos o nosso olhar, mas que o Senhor nos ajude a estarmos firmes e constantes, sempre abundantes, sabendo que no Senhor o nosso trabalho não é em vão. Viver essa vida aqui não é em vão. Temos um propósito e o propósito maior é de glorificar o Senhor em todo o tempo. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família e até o próximo vídeo, se Deus quiser.